Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Para mim é uma satisfação inenarrável retornar aqui à Casa do Administrador, local esse onde eu me sinto muito bem. Por quê? Porque eu sou administrador de formação. Então não vou fazer defesa, ficar testemunhando a favor da classe, mas é um sentimento assim que a gente tem e que cultiva, que é muito prazeroso. Por quê? Desafios para a excelência na prestação de serviço tem tudo a ver com o quê? Gestão. E gestão, na essência da sua palavra, é administração. Concordam ou não com essa afirmativa? Isso, perfeitamente. Pode ser um concordo ou um discordo, assim, mais enfático. Mas não tem problema, não. Pode discordar, pode concordar. Eu vou levar a palestra, aproximada aí 1 hora, de repente 2, 3, mas no final eu vou abrir para umas 15, uns 10 minutinhos para pergunta, e não acaba aí. Aí eu vou pedir a presença de vocês só mais alguns instantes para eu poder concluir e fazer algo que eu estou imaginando aqui na minha cabeça. Para mim, como falei, é uma grande satisfação, é um tema que está em voga no mercado, é um tema bastante demandado. Por quê? Porque a precarização da prestação de serviço aqui no Brasil ela é enorme, concorda ou não? Se você comparar com países desenvolvidos, né, quer ver um exemplo clássico para poder entender melhor o que eu estou falando? Para chegar aqui é uma dificuldade, né? Transporte público complicado, você depender de serviço público, seja na área médica, seja em qualquer circunstância, você é contribuinte, você entrega a sua parcela de contribuição financeira, assim dizendo, para o governo, mas não tem a contrapartida. Eu não vou entrar no mérito do governo, não, porque senão vai começar a mexer com o meu humor. E eu quero estar aqui bem humorado para compartilhar com vocês. E a prestação de serviço, você, olhando no âmbito empresarial, você vê um nível de amadorismo muito forte, concordam? Você contrata um serviço, você contrata um provedor e nem sempre tem a contrapartida para poder suprir, ou pelo menos ir de encontro, ou pelo menos se aproximar daquilo que você almeja, daquilo que você tem como aspiração, né? Vou contratar um provedor de serviço, tenho essas expectativas em relação ao que ele pode me prestar de serviço. No momento da venda, tudo acontece, já perceberam isso? É muito fácil. Eu vendo, eu te prometo, mundos e fundos, mas na hora de materializar a proposta de valor, que é algo que a gente vai falar um pouco mais na frente, nós começamos a identificar muito facilmente as incoerências, né? Ou seja, foi prometido isso, foi combinado aquilo, mas quando realmente, na prática, deveria acontecer, eu não consigo perceber isso. Então, sobre essas e outras nuances que nós vamos dissecar esse assunto. Como eu falei, é um assunto que está em voga, é um assunto interessante, é um assunto que suscita interesse de todos os agentes da cadeia. Ou seja, e principalmente, provedor e tomador de serviço. Provedor é quem fornece o serviço, tomador é aquele que contrata. Então, essa relação simbiótica, né, essa relação visceral que precisa existir, precisa de harmonia. Precisa de boa vontade, precisa de planejamento, precisa de capacidade de execução. Antes de entrar propriamente dito aí na esfera da prestação de serviço, não tem como não permear alguns fatores que influenciam a precificação, uma oferta de prestação de serviço, o esmero da oferta de prestação de serviço que o mercado está demandando, e os provedores de serviço, eles precisam estar devidamente aderentes, né, a essa era de modernidade. A economia globalizada é um dos grandes impulsionadores da saída da zona de conforto. O que eu quero dizer com isso? Você atua no mercado doméstico, o mercado doméstico, você já entra na tua zona de domínio, ou seja, conheço, já sei o que o mercado espera de mim, não me exige muitas providências de atualização, então o que eu ofereço é suficiente. Só que com a economia globalizada entra um novo contexto, né? Novos players com capacidade de investimento, com inovação, com tecnologia, e isso forçosamente vai te obrigar o quê? A se modernizar, não é não, Mônica? Você não se moderniza, você entra na zona de letargia. Entrando na zona de letargia, você fica obsoleto. Ficando obsoleto, o que você perde? Isso foi uma pergunta. Competitividade. Né? Ou seja, você sai da perspectiva de um planejamento estratégico de avanço empresarial, ou seja, progressão, projeto de prosperidade, e começa a olhar somente, e tão somente, aí a ênfase, para a tua sobrevivência empresarial. Porque você pode sucumbir, né? Você pode decretar o seu sepultamento empresarial, sepultamento como organização provedora de serviço que atua no mercado, porque não se atualizou.
porque não se preocupou em se capacitar, porque não estava, sobretudo, antenado ao que o mercado está te demandando. O mercado é sedento de oportunidades. O mercado ele te oferece aí uma janela escancarada, melhor dizendo, de oportunidades. Agora, é preciso estar preparado, você na qualidade de empreendedor, quando for oferecer uma proposta de valor, uma proposta de serviço, esteja muito bem seguro. Né? Por que isso? Porque hoje o consumidor ele está cada vez mais cético, cada vez mais bem informado. E mais bem informado, o que acontece? Eu aumento o meu poder de crítica. Né? Se você me vem com as soluções pré-concebidas, achando que eu vou assumir isso, goela dentro, e vou ficar satisfeito, falando aquele palavreado maravilhoso, mas sem consistência, lê do engano. Lê do engano. Porque a informação está aí, né? Ao alcance de todo mundo. E a informação trabalhada e transformada em conhecimento me dá o quê? Me dá envergadura intelectual. Eu vou, com isso, questionar melhor você sobre as soluções, sobre as propostas que você está me apresentando. E se você não está devidamente preparado, você não vai reagir, você não vai responder a contento. Então a economia vem nesse sentido, né? Mexeu lá fora, impactou aqui dentro, eu tenho que internalizar e procurar melhorar qual é a minha deficiência, qual é o meu gap, qual é a minha lacuna que precisa ser aperfeiçoada para poder reagir melhor às demandas oriundas dessa nova relação globalizada. A quarta evolução industrial, já ouviram falar nisso? Primeira, segunda, terceira, mecanização, Taylor, Fayol, não, isso aí já passou. Chegamos na era da tecnologia, onde a sociedade do conhecimento é que vai ter prevalência. A quarta revolução industrial, ela está pautada no seguinte: fusão de diversas tecnologias. Isso foi discutido de uma maneira bastante veemente no último Fórum Econômico que ocorreu em janeiro, em Davos. Né? Ou seja, essa quarta revolução industrial, o que ela pode trazer? Aí veio logo aquele pensamento apocalíptico, olha só, milhões de empregos vão ser ceifados. Eu falei, nossa, esse é o produto desse projeto da quarta revolução industrial? Não, a mensagem subliminar é o seguinte: os empregos eles mudam de configuração. A economia ganha uma outra roupagem. O que eu estou querendo dizer com isso? Que é a proposta da Revolução Industrial. Sai da inércia, sai da zona de conforto, se moderniza, para que você entre nessa nova dinâmica do mercado de trabalho e você não seja atingido por uma modernidade, por um novo entrante, por uma nova perspectiva, uma nova consequência que vai acontecer no mundo moderno. Qual a consequência e qual o desfecho natural para provedores de serviços, para contratantes, para fornecedores, ou seja, agentes econômicos do mercado. A mensagem muito forte, muito enfática. Se atualize, né? Inove, procure verificar quais as melhores práticas de mercado. Olha não só no mercado doméstico, mas no mercado internacional também, e verifica o que está sendo praticado lá e que pode ser internalizado e, sobretudo, materializado aqui como prática de gestão. O mercado não quer a nossa mediocridade, ele quer o que nós temos para poder entregar de melhor. E não dá para ficar sempre aquele negócio de, eu vou copiar o que o meu concorrente faz. Ok, mas para o teu concorrente trazer algo novo, ele foi buscar em outra fonte. Né? E eu preciso também estar nessa mesma toada. Né? Ou seja, descobrir fontes onde eu possa vislumbrar inovações para aplicar ao meu negócio. E quais os desafios, né? Quais os desafios da excelência e por que o nível de precarização ele é muito grande em qualquer segmento de negócio? Serviço, diferentemente de produto, que é algo tangível e palpável, ele entra muito no aspecto, né, da confiabilidade, né, da fidelidade. Para eu poder contratar um serviço, ele entra também muito no mérito da personificação. Né? Ou seja, a pessoa que está lidando comigo, se eu confio no Fernando, ok, já é meio caminho andado. O Fernando pode até ter algumas deficiências técnicas, mas o meu relacionamento com ele me faz ter um pouco mais confiança e segurança naquilo que ele vai buscar para poder trazer para mim de solução. Diferentemente daquelas soluções que são pré-concebidas, formatadas e colocadas à disposição do consumidor, sem ele mesmo saber, né, sem o provedor mesmo saber se aquilo realmente é a solução, é a panaceia, ou seja, aquilo que vai resolver todos os problemas do consumidor. E por que a precarização acontece? Porque o serviço ele parte de diversas dimensões. Dimensões de estrutura, dimensão de capital, dimensão de capacidade de investimento, dimensão de processo operacional. Mas o que faz a diferença na prestação de serviços?
É o fator humano, concordam ou não? Ou seja, por que a Disney é um grande clássico de excelência em prestação de serviços? Por quê? Porque quem está lá no front, na operação, lidando direto com o cliente, tem essa preocupação e tem o chamado empowerment. Ou seja, é dado o devido apoderamento para quem está na linha de frente com o cliente poder tomar decisões, poder, inclusive, definir aquilo que é bom ou que é ruim. Tem autonomia para poder deliberar sobre determinadas circunstâncias e decisões que são necessárias, que você não pode submeter isso a um conselho de administração, passar por 50 gerentes, passa por 30 mil diretores. Não, tem que ter autonomia de atuação. A decisão precisa ser tomada, porque senão o cliente fica insatisfeito. Então, a dimensão humana é fundamental. E por que não acontece? Primeiro, engessamento da gestão. Ou seja, eu tenho o poder nas minhas mãos, não delego, sei até que é importante, quem está na linha de frente com o cliente precisa desse empowerment, desse apoderamento, mas eu quero manter tudo sob o meu controle. Só que mantendo sob o seu controle não vai dar a você a autonomia, né, e o desdobramento necessário para a resolução de um problema que se mostra ali premente. Preciso resolver. E como é que eu faço? E, por outro lado, também, engessamento de gestão e, volto a dizer, dimensão humana no sentido de capacitação. Né? Você vai lidar com o cliente. Ali você não é um assistente, ali você não é um recepcionista. Ali você o principal instrumento de alavancagem ou sepultamento do negócio, porque você está lidando com o cliente. Então, se você bota um funcionário despreparado, ou mesmo não treina esse funcionário, não capacita, qual é a probabilidade que ele tem de, no relacionamento direto com o cliente, apresentar uma solução, apresentar um bom serviço e, sobretudo, causar uma boa impressão? É quase que nula, concordam ou não? Ou seja, o cara não está preparado, é culpa dele? Pode até ser, né? Porque a carreira ela é uma via onde você não pode delegar a condução da tua carreira para a empresa, mas ele precisa mensurar esforços de qualificação nesse sentido. Mas a empresa, pelo fato de ser genuinamente de serviço, ela precisa muito estar antenada a esse aspecto. Né? Eu preciso desenvolver adequadamente a minha força de trabalho, porque senão eu vou continuar na precariedade. E estando na precariedade, o que acontece? Eu abro espaço para novos players. Eu abro espaço para a concorrência. Então, quem não dá assistência, todo mundo fala isso, mas é uma grande verdade. Né? Você pegar os ditados assim, estão tão passados, né? Mas você compara com a realidade empresarial, você vê que são altamente aplicáveis. Não deu assistência, abriu concorrência. O que é qualidade no atendimento? Qualidade chega a ser um conceito óbvio, né? Concordam ou não? Por que é óbvio? Porque todo mundo tem que ter, é rudimentar. Né? Se você não tem qualidade, não se proponha a ir para o mercado oferecer algo que nem você está seguro. Né? Então, é necessário você ter isso como premissa do teu planejamento estratégico. Ou seja, não vou me aventurar no mercado se eu não disponho do mínimo ou razoável qualidade para poder, pelo menos, brigar, né? Para poder ter condições mínimas de competitividade. E eu vou até um pouco mais além com vocês. Ter condições mínimas de competitividade é muito pouco, né, não, Miriam? Você tem que se destacar. O comportamento medíocre hoje ele é abominável. Então você tem que... Eu até falei isso lá no Ciclone. Você não tem que ser o maior, mas tem que ser o melhor. Pô, mas falar que é o melhor beira a arrogância. Não, depende. Né? Você pode ser ganancioso e ambicioso. Qual a diferença? A ambição positiva é necessária, né? Desde que, pelos seus próprios esforços, você consiga se desenvolver e alcançar o patamar que você definiu para si mesmo. E assim no ramo empresarial. Querer ser o melhor é uma atitude extremamente positiva. Né? Ou seja, eu vou envidar todos os esforços para poder alcançar o patamar que eu estou almejando. Depende de mim. E o que tiver sobre o meu controle, o que tiver sobre a minha autogestão, eu vou procurar realmente tomar as providências necessárias para atingir. Isso não beira a arrogância. Né? Muitas empresas estão seguindo essa toada. Né? Ou seja, não dá para ser o melhor agora, não dá para competir em envergadura financeira com grandes players internacionais. Então, vou me concentrar num determinado nicho de mercado, me desenvolver e ali vou ser o melhor. Ali eu vou garantir, ainda que provisoriamente, nesse nicho de mercado, a minha sobrevivência empresarial. Alguns pilares da qualidade, confiabilidade. Eu tenho que confiar naquilo que me ofertam. Né? Eu preciso transmitir o meu produto, o meu serviço, ele precisa ser de uma qualidade tamanha que gere o chamado valor percebido pelo cliente. Não é o que o fornecedor acha que é bom, é o que o consumidor percebe.
Ou seja, essa confiabilidade, né? Confiabilidade no sentido da relação, confiabilidade no sentido de oferecer algo que você sabe que na prática vai acontecer, que vai se materializar. Não tem disfunção no processo. Quando eu falo disfunção é o seguinte, prometeu algo, não conseguiu cumprir, vida que segue. É o que a gente mais vê, né? Você trata com o mercado fornecedor, ok, vamos pactuar um prazo tal, você tem que entregar esse escopo. Aí o cara vem, te entrega fora do prazo e com o escopo adulterado. Ou seja, mexeu nesse aspecto, mexeu na confiabilidade, né? Na próxima tomada de aferição ao mercado, eu já vou pensar 2 vezes nesse fornecedor. Agora, isso aqui tem um ponto interessante. Isso pode mudar quando você bota um outro representante comercial na linha de frente. Concorda, Moni? Se é um cara de credibilidade, se sabe quais as potencialidades e as capacidades da empresa que ele está representando, e é ético, íntegro na relação com o cliente, muda totalmente. Né? Você não vai fazer oferecimentos, propostas descabidas, que você sabe que não vai ter condição de cumprir. Né? Então, a confiabilidade mais uma vez, assim, sai da empresa e vai para o profissional que está no front com o cliente. Então, se ele falhar, ele carrega todo esse ranço negativo para a organização empresarial, porque ele que está representando a empresa lá no dia a dia com o cliente. Responsividade. O que quer dizer com responsividade? É presteza, é solicitude, né? É tratar com responsabilidade mesmo, né? E com esmero a relação que você tem com o cliente. Não prometeu? Cumpre. Né? O escopo não é esse, não adianta colocar produto adulterado, né? Para querer recompor, mas tem muito isso, né? Ou seja, prometeu um determinado produto dentro do teu escopo de serviço, ou, quer ver o que muito acontece? Não só produto. Você pega um profissional, você contrata lá a prestação de serviço de um determinado profissional, onde está lá o escopo de qualificações dele, vai obedecer isso. Né? O cara é PMI, é isso, isso e aquilo. Mas na hora de fazer a execução do trabalho, você põe um cara, não digo rasteira, mas com as qualificações bem menores. Qual é a consequência disso? Você paga um preço menor para o profissional, consegue recompor a margem com o teu cliente. Isso é correto? É ético? Não? É honesto? Não. Ou seja, você vai acabar não conseguindo entregar. Pior de tudo é que eu falei, né? O cliente percebe esse tipo de procedimento nefasto, esse tipo de procedimento, é aquele jeitinho para entrar no cliente. Aí, eu vou entrar, quando eu chegar, eu vou conhecer o ambiente, eu vou me familiarizar, e tudo aquilo que eu perdi numa negociação eu vou recuperar ali. Por quê? Eu vou recuperar na ineficiência do cliente, porque ele não vai me cobrar, eu não vou fornecer. Não fornecendo, eu consigo recompor tudo que eu perdi no processo de negociação. E segurança, né? Segurança no sentido de transmitir. Você vai fazer uma venda, você vai ter um primeiro contato, ou mesmo no curso da relação com o teu cliente, não pode ser evasivo, né? Não pode ser superficial, não pode ser flácido na argumentação que você vai apresentar. Por quê? O cliente, mais uma vez, está muito bem informado. E se ele te apresenta uma demanda e você começa a hesitar, você começa a titubear, qual a segurança que um fornecedor desse passa? Nenhuma. Né? Está errado? Assume. E apresenta um plano de ação para equacionar todas as mazelas que foram criadas, principalmente. E se não tiver dentro da sua responsabilidade, tenha os devidos documentos, né, as comprovações, as evidências objetivas para poder se desvencilhar daquela responsabilidade que está sendo imputada a você. Agora, você só consegue fazer isso se você tem uma efetiva gestão comercial e operacional do teu contrato. Do contrário, você vai assumir a culpa sem ter a devida culpa por isso. Por quê? Porque você não esperava que o cliente fosse te questionar dessa forma. E empatia, quando eu falo da empatia, é se colocar no lugar do outro. É o comportamento empático. Né? Eu estou conversando aqui com o Edson, eu olho para o Edson, ele expõe para mim um problema, e eu não quero nem saber aquilo que eu penso, as minhas convicções rígidas e ponto. Não, eu tenho que olhar pela perspectiva daquele meu interlocutor que está conversando comigo. Ele tem as necessidades dele que não estão sendo atendidas. Se eu me prendo nas minhas verdades, não está acontecendo. Eu ia falar Rolando é ridículo, né? Assim, não está acontecendo a relação empática. Eu tenho que ouvir pelo ponto de vista do outro. E quais são os cuidados essenciais na gestão de serviço? Dedicação ao planejamento. Planejamento é importante? Sem sombra de dúvida, né? Planejamento e execução. As coisas trabalham de forma convergente. Né? Eu costumo dizer o seguinte, eu prefiro trabalhar muito, né, do que gerar o retrabalho oriundo da minha falta de planejamento. Concordam? Ou seja, se eu trabalho muito, a minha perspectiva de ter uma execução exitosa é muito maior. Concordam ou não com isso?
Né? Se eu passo direto para a execução, sem no mínimo me debruçar sobre o assunto e pensar, né, quais as alternativas, o que eu preciso em termos de levantamento de recurso, verificar qual o nível de capacitação das pessoas, verificar se os recursos financeiros estão disponíveis, o nível de relacionamento que eu tenho com o meu fornecedor, com o meu cliente, enfim, toda essa cadeia que envolve, essa cadeia processual que envolve todos os agentes interessados no assunto, ela precisa estar trabalhando de uma maneira muito azeitada. E o planejamento visa isso, te dar a segurança necessária de quando você for implementar um contrato, você implementar com segurança, né? Você implementar sabendo que esse contrato ele foi muito bem delineado em termos de análise. Relacionamento. Muitas empresas, né, muitos provedores de serviços, ao entrar nas organizações, ou seja, conseguiu angariar um contrato, né? Aí começa a focalizar demais as suas ações na tarefa e esquece do relacional, né? E o relacional é fundamental. Sabe por quê? Porque o cliente, você pode até errar, mas se você tem um bom relacionamento, um bom trânsito com ele, ele vai ser mais condescendente com o teu erro. Por quê? Porque o erro é a coisa mais fácil de acontecer, concorda ou não? Todo mundo vai. Por mais que busquemos a excelência, o erro não tem dúvida. E que bom que o erro aconteça. Claro que ele tem que ser muito bem calculado, ponderado, para evitar consequências assim um tanto quanto nefastas. Mas o que vai minimizar, né? O que vai deixar um pouco você mais tranquilo no sentido de você trabalhar e superar o erro que você cometeu? É a questão do relacionamento, né? É a questão de você se aproximar do teu cliente interno, né? Você ouvir, você direcionar, você liderar o teu cliente interno. Liderar é importante? Claro que sim. Às vezes o cara não está enxergando por uma outra perspectiva, ele tem aquelas convicções dele totalmente arraigadas, não te ouviu porque você não teve a habilidade de escutar e conduzir o teu diálogo, né, conduzir o relacionamento de modo a trazer o cliente para você. Que aí fica muito mais fácil a relação. Ele passa, como eu falei para vocês, a ser mais condescendente e começa a se revestir de um espírito muito mais colaborativo. É muito mais fácil, né? Se eu partir para aquela relação adversária, né, bateu em mim, eu vou devolver, o que a gente vai ganhar com isso? Ninguém ganha com isso. Enfrentamento é a estratégia mais desinteligente que já ouvi. Prospecção de clientes, né? Eu não posso sair panfletando meu currículo comercial a esmo aí pelo mercado. Eu preciso saber qual é o meu nicho de mercado que eu estou preparado e capacitado para poder angariar cliente. Porque imagina o seguinte, você consegue lá com a tua persuasão, né, com o teu conhecimento de mercado, pegar um contrato fantástico que foi mal analisado pela área de suprimentos. Por que eu estou querendo dizer com isso? Porque a área de suprimentos ela precisa identificar que um determinado fornecedor, por mais atrativo comercialmente que ele pareça, ele não tem capacidade de suportar um contrato. Suportar pelo ponto de vista financeiro e suportar também pelo ponto de vista operacional. Ou seja, é uma contratação equivocada que já é sabido que vai te dar problema. Então, a prospecção de clientes, definir o nicho, categorizar o teu cliente para você realmente envidar todos os esforços de ter uma relação com esse cliente duradoura, né? Uma relação que seja perene e agradável para ambos. Precificação, não é difícil precificar serviço? Mônica deve saber disso com maestria, né? Ou seja, é difícil, né? Sabe por quê? Por mais que tenha seção de mão de obra envolvida, serviço tem um componente da fidelidade, né? Ou seja, tem um componente do valor percebido pelo cliente. E é isso que vai determinar a tua precificação. Não adianta você compor um preço lá com todas as tuas planilhas de custo, que é um preço que vai te dar uma margem, um retorno significativo, se o cliente não está disposto a pagar por aquilo. Não, eu quero pagar bem menos. Não, ok. Aí você olha para o mercado para ter um parâmetro de comparação. E o mercado está seguindo mais ou menos a linha do que o cliente está falando. Ou seja, é o famoso camaleão, né? Capacidade de se adaptar a um novo contexto. Se todo mundo está fazendo, não é possível que o teu back-office interno não vá conseguir fazer. Então não adianta apresentar um preço estratosférico sem olhar pela perspectiva do cliente, que é um grande sinalizador que o cliente vai dar para você poder precificar de maneira razoável e de maneira, sobretudo, competitiva. Proposta de valor. Quando eu falo proposta de valor, né, além do aspecto semântico, né, proposta pela via pecuniária e pela via de prestação de serviços com excelência. Né? Quando, por exemplo, eu vou aderir a uma proposta educacional, o que eu espero? Conteúdo, qualificação do corpo docente e experiência, background do corpo docente. Né? Para quê? Para que faça a diferença no momento que eu vou fazer um curso. Né? Eu tenho que entrar lá de uma forma e sair dali muito melhor. Ou pelo menos melhor do que eu entrei.
Então, a proposta de valor é, aos olhos do cliente, ele conseguir perceber que a tua proposta de entrega de serviço é muito melhor e gerou para ele um benefício perceptível. Não necessariamente tangível, porque o conhecimento é intangível, mas perceptível. O cara sai de lá, olha, saí com uma gama de conhecimento X, estou pegando um exemplo educacional aleatório, só para poder ilustrar a minha fala. Poxa, eu consigo aplicar aquilo que eu aprendi na sala de aula dentro do meu contexto, dentro do meu cotidiano. É valoroso isso, é gratificante para quem está ofertando serviço, que consegue perceber que a proposta de valor está alinhada com o que o mercado quer. Eu atuo para uma outra instituição que ela fala o seguinte, olha só, Sandro, nós estamos formatando os nossos cursos de pós-graduação, as propostas de valor dos nossos cursos de graduação, de pós-graduação principalmente, os MBAs, baseado nos inputs que nós recebemos do mercado. Sabe por quê? Porque nós somos acadêmicos. Né? Eu quero saber o seguinte, eu chamo os principais dirigentes empresariais dos setores que têm relevância no mercado e pergunto, o que para vocês é importante? Aí a empresa os empresários vão e dão um retorno. E baseado nisso, a universidade internaliza e define a sua proposta de valor. Por quê? Porque precisa estar alinhado com o mercado. Não adianta ficar falando de Taylor Fayol se a gente está hoje na 4ª Revolução Industrial, concorda? Valeu naquele momento. Só que o conhecimento ele tem um nível de obsolescência muito rápido. E se eu não atinar para isso, eu vou me perder. Eu vou perder, inclusive, oportunidades. Eu vou estagnar profissionalmente. Gestão financeira, né? O contrato, qualquer contrato, ele tem que se viabilizar pelo ponto de vista pecuniário, pelo ponto de vista financeiro. O empreendedor, o provedor de serviços e mesmo o tomador precisam estar devidamente atentos para os aspectos de cunho financeiro, de cunho de cumprimento das obrigações trabalhistas, fiscais, previdenciárias, ou seja, todo o teu passivo circulante, né, todo o teu capital circulante líquido, que é aquilo que são as obrigações que você tem para poder equacionar no curto prazo, isso tem que estar muito, muito claro no teu rol de obrigações que você precisa equacionar. Porque não adianta oferecer um serviço de excelência se você não tem excelência na sua própria gestão financeira. Como é que você vai materializar os ganhos de um contrato de serviço que você conseguiu vender se você não tem mecanismos de controle para fazer isso? Vai se perder. Como é que você vai conseguir mensurar? Vem um diretor e fala assim, fulaninho, qual é a margem e a rentabilidade que o contrato tal que você gerencia está dando? É o tipo da pergunta clássica, né, que você a todo instante vai precisar responder. E se eu não tenho a devida diligência, o acompanhamento acurado ali na ponta dos meus contratos, eu não vou conseguir responder. Então, a gestão financeira. E, por outro lado, também, olhando para o tomador de serviço, né, você contrata um serviço, vou falar agora dentro do âmbito de facilities, né, você traz contrata o serviço, tem reuniões periódicas lá com o teu provedor, só que aí você já trouxe o fornecedor e começou num desleixo natural. Né? E você presta conta com os teus outros clientes internos que têm uma dotação orçamentária limitada. Aí você se perde na gestão, ou seja, o fornecedor acaba executando algo que você não pediu e te cobra por isso. Então você perdeu o quê? A administração dos recursos. Se você não tiver uma boa gestão financeira do contrato que você gerencia, isso também pode causar um grande problema. Né? Porque o fornecedor está interessado no seguinte, me passa a demanda, eu executo, e às vezes não tão bem, não tão bem, e não com o nível de proficiência que se espera, mas ele está te cobrando. Aí você tem que fazer aquela análise de valor. É realmente necessário eu contratar isso? É realmente necessário eu demandar essa providência operacional do fornecedor? Porque isso vai me gerar custo. E custo eu vou ser cobrado, inclusive, pelo meu cliente interno na ponta que está recebendo um serviço que você ofereceu, mas ele vai ter que pagar. Né? E tendo que pagar é porque você não fez a devida gestão orçamentária e financeira. Tudo gera em função de finanças. Alguém tem alguma dúvida disso? Tudo é número, tudo é resultado. Né? Se o bottom line aparecer negativo, de nada adianta a prestação de serviço excelente. Né? A prestação de serviço ela é concebida, ela é materializada, ela é dignificada enquanto negócio, desde que ela ofereça rentabilidade positiva. Se o contrato é deficitário, expurga. Né? É o chamado bom cliente, mau cliente. Vale a pena? O cliente tem sempre razão, na opinião de vocês? Sim ou não?
isso é questionável, né? Porque se você tem aquela condescendência natural de falar assim, pô, eu tenho que abraçar o meu cliente, perfeito, esse é o tipo de comportamento maleável, flexível, o afago tem que acontecer. Mas, se é um cliente problemático, se é um cliente que não te ajuda, só reclama, você tem que fazer a segregação, não tem jeito, né? Ou seja, são aqueles clientes mais personalité, aqueles clientes que realmente te dão uma boa rentabilidade, que contribuem para o teu negócio, e outros não, que só te dá problema, mas esse também tem seu valor. Por que tem um valor, Luciana? Ele tem um grande valor porque ele aponta para você aquilo que você é falho. Claro que toda hora você lidar com um cliente chato não é bom, né? É desagradável. Mas você precisa estar com o ouvido bem aguçado para poder escutar, não é ouvir, é escutar o que ele está te dizendo. Porque se ele está apontando que existem falhas, né, alguém precisa perceber o ponto de vista desse cliente. Porque é a falha que vai te levar, que vai te impelir ao aperfeiçoamento. Monitoramento e controle de resultados tem que acontecer, né? Se eu não faço gestão, se eu não meço aquilo que eu executo, como é que eu vou apontar se o resultado foi positivo ou negativo? Valorização dos colaboradores, mais do que uma mera retórica, né? Valorizar gente, talentos, não, isso é muito bom, mas tem que ser colocado em prática, principalmente se você tem a prestação de serviço como cerne do seu negócio. Né? Valorizar as pessoas é colocá-los numa atmosfera de participação, de desenvolvimento constante da carreira deles em prol do negócio. As competências precisam ser desenvolvidas e mais, investimento educacional não é custo, como eu falei no início, é investimento. Então, é aquilo que vai ser a mola propulsora para a sua guinada profissional. Né? Em qualquer âmbito, se qualificou, a propensão de você ter uma oportunidade melhor na sua trajetória profissional é muito melhor. Entender e respeitar as idiosincrasias. Eu estou querendo dizer o seguinte, cada cliente tem a sua particularidade. Né? Não dá para simplesmente similarizar todos eles. Não, são todos muito próximos, eu vou oferecer o mesmo nível de atendimento. Tem aquele que é um pouco mais assertivo, um pouco mais duro contigo, tem aquele que é mais benevolente, mais disposto ao diálogo, tem aquele que demanda de você uma resposta mais objetiva, então não adianta você ficar simplesmente desenvolvendo diálogo, conversas aleatórias, porque ele não quer isso, ele quer simplesmente a solução do problema e ponto. E o provedor ele precisa ter essa devida consciência. Né? Eu vou lidar, né? Eu vou estabelecer uma linha de relacionamento pautada nas particularidades, customizado pelo perfil de cada cliente que eu tenho. Né? Não dá para ser simplesmente amistoso com todo mundo, porque às vezes tem um perfil de cliente que não quer isso, e não dá para ser objetivo pragmático com todos eles. Né? Porque tem uns que precisam de uma postura mais assistencialista, mais de coesão, né? De você abraçar e oferecer as alternativas para o cliente possa tomar a decisão. Então, precisa entender o perfil do cliente, as suas idiosincrasias, os seus pormenores. Melhoria contínua da prestação de serviço, enfatizando o que eu falei no início, ou seja, não pode achar que o ótimo serviço, que o ótimo desempenho de hoje vai perdurar amanhã e depois. Lê do engano. O processo de aperfeiçoamento é contínuo. Tecnologia, sim, é um setor importante que a gente pode citar, que precisa ser aperfeiçoado, que precisa ser desenvolvido a todo instante. Assim é a prestação de serviço. Né? Por exemplo, você vira para o teu cliente, o cara já vem lá com um escopo totalmente formatado, você simplesmente orça pelo que ele está te apresentando na RFP. Ok, qual o diferencial inovador que você trouxe? Nenhum. Agora, se você adota uma postura consultiva, olha, você está me apresentando isso, mas cabe a mim, como profissional de vendas, descortinar outras visões para você. Então, será que, ao invés de pegar 100 auxiliares disso e daquilo, se eu automatizar por aqui, assim, assado, ou seja, constrói para o cliente um plano de solução e, de repente, ele consegue visualizar aquilo que estava turvo para ele, aquilo que estava obscuro. Aí vocês falam assim, Sandro, mas tem cliente que é osso duro de roer. Realmente. Né? Aí é o desafio. Eu não vejo uma pessoa que trabalha na área comercial que seja sisuda demais, que não tenha habilidade de relacionamento, porque vai precisar. Não tem jeito. Vai pegar cliente espinhoso, que quer questionar tudo, mas vai pegar aquele que tem um perfil mais colaborativo contigo, ou seja, realmente surfar, né, ao sabor do que o mercado te oferece. Dizem que eu não trabalho em vendas, eu trabalho do outro lado, mas, inclusive, nos programas de pós-graduação, eu procuro dar ênfase nisso. Você tem que conhecer compras e tem que conhecer vendas também.
né, para você se tornar um profissional mais completo. Mas dizem que quem entra é uma grande cachaça, né? É verdade, Mônica? Então, depois que entrou, pegou ali os meandros do negócio, né? Ou seja, a atividade vai fluir. Os momentos econômicos inóspitos vão passar, né? Você vai ter dificuldade, vai ter uma concorrência acirrada, mas se você tem bom trânsito no mercado, se você tem flexibilidade, se você tem conhecimento técnico daquilo que você oferta e você está sempre à disposição do teu cliente para poder realmente fazer acontecer, assim, eu diria para você que a propensão do êxito ele é muito, muito significativa. Como é que faz aqui? Erros comuns no lançamento de produtos ou serviços. Isso aqui é interessante. Ó. Vou lançar um produto no mercado, eu acho que vai ser inovador, eu vou levar para a minha diretoria, faremos um investimento abissal, eles vão aprovar isso, aí põe um PowerPoint maravilhoso e leva o projeto. Ok, ouviu o cliente? É isso que ele quer? Fez um trabalho de inteligência mercadológica para saber se o cliente realmente está demandando. Sabe por quê? Porque toda solução que você conceber, ela precisa estar alinhada aos anseios e desejos do mercado. Né? Ou seja, não é o que eu penso, é o que o cliente quer, é o que o cliente está demandando. E a partir desses gaps e dessas sinalizações, e tem outro lado também, às vezes o mercado sinaliza para você que é alguma coisa, isso torna o nosso trabalho de inteligência mercadológica melhor, mais fácil. Agora, e quando o cliente não sinaliza para você e você precisa perceber onde reside a necessidade? Né? Não é desafiador para o profissional de vendas? Então, é nesse sentido que você precisa pensar o seguinte: tudo que eu for conceber para ofertar ao mercado precisa estar devidamente alinhado com o que o cliente quer, com o que o mercado quer. É respirar, bom, né? Respirar o que o mercado está querendo e formatar soluções que atendam, né, de maneira bastante enfática, de maneira decisiva a necessidade do cliente. Às vezes você lança um excelente produto alinhado com o que o mercado está te demandando, mas no tempo errado. Você imagina o seguinte: um casaco maravilhoso, todo confortável, todo luxuoso, com alto padrão de confiabilidade, né? Ou seja, botou o casaco, nunca mais vai sentir frio, aí lança no verão. E aí? O que adiantou tanto investimento em pesquisa, em desenvolvimento, identificar qual é a efetiva necessidade do consumidor, se você não atinou para um ponto básico, um momento de lançar? Às vezes você queima na largada, né, por uma negligência básica. Não ser vendido internamente. Aí é importante o seguinte: todo o corpo diretivo, os gerentes gerais, ou seja, entendem que aquela é a melhor solução, mas não replicam isso para a força de vendas. Quem tem que comprar primariamente é quem vai vender. Né? Se isso não é comprado internamente, se não é devidamente vendido, e a tua força de vendas não acredita no produto, qual o entusiasmo que a força de vendas vai ter para poder replicar isso para o mercado? Nenhum. Né? Qual o entusiasmo que vai ter? O que é entusiasmo, gente? Entusiasmo é o quê? É se preencher de Deus. Né? Não estou querendo aqui entrar no aspecto teológico, não. Mas você, para realmente ir para frente do cliente, com aquele entusiasmo, com aquela motivação de fazer acontecer, de apresentar um produto inovador que vai suprir a necessidade do cliente, você precisa estar entusiasmado. Né? E esse input de entusiasmo, quem dá? É o teu board, é o direcionamento estratégico que você recebe da tua companhia. Então, vender internamente para que o produto ele possa se tornar com boa capacidade de vendagem no mercado. E uma coisa também é subestimar o cliente. Tem muito isso também. Né? Ele não sabe nada, eu vou apresentar essa solução aqui e ponto. Não, uma grande linha do engano isso, um grande equívoco. Deixe o cliente participar da solução, lidere o cliente. Quando eu falo liderar o cliente, é dar o devido direcionamento necessário. Por quê? Porque o cliente, assim, diferentemente de você, ele está demandando um serviço que é o seu negócio. Então é obrigação você, provedor de serviço, ter pleno domínio daquilo que você está ofertando, concordam? Né? E o cliente espera o quê? Soluções. Se ele está pensando uma coisa que está em obsolescência acelerada no mercado, cabe a mim, como provedor, dar o direcionamento, né? Induzir o comportamento do meu cliente interno para implicitamente, de maneira subliminar, suave, oferecer o meu serviço. Né? Se apresentar como a solução. Mas não pode ser assim direto, não. Eu viajei um tempo aí, que eu precisei ir num determinado lugar, só que eu não conhecia. Aí um camarada se aproximou e falou assim, aí eu perguntei, onde é que é tal lugar? Aí ele, você quer... Aí me ofereceu um produto. Eu falei, não, muito obrigado. Mas onde é que fica tal lugar? O senhor pode me informar? Se você me der R$20, eu te levo lá.
Ou seja, uma abordagem totalmente equivocada, né? Você, inclusive, fica assim... você não confia, mas pô, olha o tipo de abordagem, que despreparo. Né? Ou seja, não me passou segurança, inclusive, ao invés de me aproximar, o que ele fez? Ele me afugentou. E o que compõe uma estratégia de serviço? Todo produto hoje, ele está caminhando a passos largos para se transformar num serviço. Concorda ou não? Produto é só o ponto de partida para você chegar numa experiência que você quer gerar no cliente. Concorda ou não? Por que isso? Você vê muitas empresas aí, você vê hoje uma Starbucks da vida. Oferece café, grãos torrados. Não. Eu quero te oferecer uma experiência diferente. Né? Café torrado, café gelado, drinks de café. Ou seja, é inovar, né? É realmente desdobrar uma série de soluções a partir de um determinado produto para gerar o quê? Experiência dignificante, significativa para o consumidor. Foco em serviço, eu preciso saber o que eu quero oferecer. Mais uma vez, é o produto que, a reboque desse produto, você vai oferecer um serviço de modo a suprir uma necessidade latente. Quando eu falo latente, é diferentemente de gritante, oculta. Às vezes o cliente ele nem consegue externar isso para você, mas nas conversas que você vai ter com o cliente, isso vai começando a clarificar um pouco mais para você poder desenvolver a proposta de solução. Serviços suplementares, né? Você precisa estar na sua estratégia de oferecimento de um serviço, oferecimento de uma solução, precisa, mesmo que não seja tão rentável, um portfólio acessório de serviço. O que eu quero dizer com isso? Ainda que não seja o teu principal produto ou serviço, assim dizendo, esses serviços suplementares precisam existir. O que eu quero dizer com isso? Eu até dei esse exemplo na sala de aula. Né? Eu sou um posto de gasolina, vou só fornecer combustível? Não, tem uma loja de conveniência do lado. Né? Eu ofereço ao camarada que para abastecer um momento dele de lazer e descontração, um momento de reequilíbrio, para que ele possa tomar uma cerveja, pegar um sorvete, enfim. Ele tem outros serviços agregados, serviços suplementares. Para quê? Para poder solidificar e aumentar o tempo de permanência e de estadia do cliente no ambiente. Acesso. Muitos provedores de serviços, né, ou nós mesmos, né, dentro do nosso ambiente interno, nos colocamos aqui num pedestal, ou seja, aqui para falar comigo você tem que transpor uma série de barreiras. Não, a comunicação precisa ser fluida. Né? Eu preciso dar ouvido ao meu cliente e dar, sobretudo, acesso a mim. Né? A partir do momento que eu dou acesso, eu estou sinalizando para ele que eu quero um estreitamento dessa relação. Ou seja, eu quero te entender melhor, cliente. Eu quero montar um banco de dados chamado CRM. Mas quando eu falo CRM, que é o Customer Relationship Management, ou seja, sistema de relacionamento com o fornecedor, eu não estou dizendo somente a plataforma tecnológica que vai me apoiar, não. CRM você pode fazer no Excel, né? Mas você precisa estar doutrinado a fazer gestão do relacionamento com o teu cliente. Marketing de relacionamento. A venda ela precisa se transformar não somente num ato pontual. Não, vendi, ótimo, maravilhoso. Naquele momento ali eu capitalizei a venda. Mas isso ele precisa ser perpetuado. Precisa ter uma visão de longo prazo. E quando eu falo em visão de longo prazo, eu penso em desenvolver, né, em cada vez mais alongar o meu relacionamento com esse cliente. Eu alongando, ele vai me dar retorno. E é isso que eu espero, e é isso que eu quero. E desenvolvimento, mais uma vez, de pessoas e serviços. Né? Pessoas que serão determinantes para fazer essa engrenagem toda de prestação de serviços acontecer. Você imagina o seguinte, vai contratar uma transportadora. Perfeito, você tem uma frota de caminhões maravilhosa, mas você tem motoristas indisciplinados. Né? Concorda que é o ponto nevrálgico, que é o ponto crítico, que é o calcanhar de Aquiles do negócio? Você bota um motorista, onde você tem um compromisso de entrega de 2 dias, o cara simplesmente para no meio da estrada e entrega em 8 dias, acabou com o teu negócio. Né? Deteriorou completamente a tua prestação de serviço, sobretudo a tua imagem. Porque o cliente vai perguntar, nossa, você tem uma frota maravilhosa, mas você tem um corpo extremamente mal qualificado, né? Que não consegue cumprir as obrigações que são pactuadas. E endomarketing, né? Ou seja, é o marketing interno. Mais uma vez, vender a ideia internamente.
fazer que isso gere uma grande atmosfera onde todos dentro da organização acreditem na ideia e que ela seja impulsionada. Quando eu falo isso, não existe, mais uma vez, não existe sobreposição de uma área em relação à outra. Todas as empresas, todas as áreas funcionais têm a sua colaboração, têm a sua parcela de contribuição para poder oferecer. E coadunando tudo isso, né, numa grande simbiose, né, é que realmente as coisas vão acontecer. Quando você, por exemplo, fala em facilities. Facilities de atividade de meio, suprimentos também. Não, discordo. Já viu suprimentos agora? Não reduz custo através das tuas negociações e através de processos inteligentes, não. Para ver se você vai conseguir recompor tua margem. Não vai. No cenário extremamente competitivo e acirrado que está agora, e escasso de oportunidade, é na ineficiência, é no gap, é na lacuna que você tem que atacar. Então, facilities tem isso também, os suprimentos, idem. Por quê? Porque são duas áreas de atividade meio, até eu concordo, mas precisam se posicionar estrategicamente dentro da organização. E responsabilidade social, né? Ou seja, a sua atuação empresarial, ela transcende os muros da sua organização. Você tem responsabilidade hoje com outros atores do processo. É a comunidade que, se não for devidamente bem tratada, se tiver um trânsito e um bom relacionamento, ela pode inviabilizar o teu negócio, ela pode trazer a imprensa para o teu portão e gerar com isso uma ressonância negativa do mercado. Então, é um detalhe que parece imperceptível e que não vai gerar nenhum tipo de malefício, mas é um grande engano. E fontes de falhas em serviços. Procedimentos inadequados. Né? Você tem toda uma massa documental, uma burocracia sem igual, mas do que isso importa? Trouxe algum benefício? Não está na hora de usar métodos e processos, simplificar o processo e atacar somente aquilo que é necessário? Eu tenho que preencher aquele relatório. Por que tem que preencher? Né? Qual a efetividade? Né? Qual a objetividade desse relatório para, por exemplo, uma tomada de decisão? Às vezes nula, mas você está naquele automatismo de fazer acontecer, aí você fala, não, você entregou, mas ali reside o ranço da improdutividade. Né? Aquele relatório não serve para nada, mas são procedimentos inadequados que precisam ser suprimidos. Cliente volátil. Como é que você lida, provedor de serviço? Com um cliente que fala para você uma coisa hoje e amanhã já muda de opinião. Vai se exacerbar com ele, Mônica? Não pode, né? Vai ter que dilatar o estômago para engolir sapo, não vai? Não tem jeito, é o cliente. Né? Ele ainda manda. Só que é o seguinte, o cliente manda em tudo? Depende. Né? Você se posicionando de maneira profissional com o cliente, essas atitudes arbitrárias de faça o que eu quero porque eu pago, ela começa a cair por terra. Não, olha só, beira o abuso. Vamos olhar por essa perspectiva. Aí vai muita questão da habilidade que eu falei. Porque senão, se você realmente der a oportunidade, e se você não tiver, e pior, provedor, Mônica vai ratificar o que eu vou falar agora, se você não tiver flexibilidade e a empresa para a qual você representa não te der autonomia para determinadas tomadas de decisão, fica complicado. Né? Ingessa o orçamento de tal forma, se fugir uma vírgula daqui, pronto, inviabilizou o contrato. Não, quem está no front com o cliente precisa, como eu falei, de autonomia para certas tomadas de decisão. Claro que, se for algo assim muito abusivo, mas você identificar que é coerente, que vale a pena o investimento de você assumir determinado custo, aí você submete acima. Mas o gestor comercial ele precisa ter essa margem de manobra. E má previsão de demanda. Né? Vamos atender o cliente, ponto. Não, e aí? Dimensionou recursos? Dimensionou capacidade? Verificou exatamente os recursos materiais, financeiros, para poder realmente fazer a devida mobilização? E, mais uma vez, num processo de startup de contrato, por mais que você não tenha familiaridade com o terreno, qual você vai administrar, se queimar na largada, um abraço, concorda? A primeira impressão é que fica. Né? Pode até ser, claro que não é dada a você a oportunidade de recompor a tua imagem. E é absolutamente normal que você erre. Agora, não pode ser um erro assim que gere um desconforto, um prejuízo muito grande para o cliente, porque aquilo vai ficar marcado. Né? E os gols que você vai precisar fazer para poder se desvencilhar desse impacto negativo à tua imagem serão muitos, exatamente, assim, e sequenciais. E o erro humano, né? Assim, a propensão do erro humano, muitas vezes é motivada, mais uma vez, pela questão da qualificação, pela falta de preparo, pela desmotivação. Por que um funcionário de desempenho deplorável numa empresa tem um desempenho deplorável numa empresa e na outra ele tem um desempenho excepcional?
Motivação, né? A motivação é intrínseca, mas a empresa, principalmente prestadora de serviço, ela precisa dar as condições necessárias para que o estado motivacional do colaborador possa convergir com o que a empresa espera dele lá na relação direta com o cliente. Alertas para conquista da confiança do cliente. Cuidado com a comunicação verbal e escrita. Isso é importantíssimo, saber falar com persuasão, ser convincente, seguro no que vai falar, transmitir mensagens que não sejam evasivas e flácidas para o cliente. Isso estou falando no presencial, no escrito também, né? Não dá para desrespeitar, né, as consoantes, né, e os detalhes da língua pátria. O português é complicado, né, mas procura, assim, no relacionamento com o cliente costuma ser impiedoso. Você faz tudo certo, escrever um e-mail com C cedilha no lugar de S, pronto. É suficiente para ele começar a te deteriorar, né? Principalmente se você é gestor de contrato. Nossa, ou seja, você é alvo sempre. Então, esse tipo de deslize é perfeitamente evitável, né? Muita leitura é a recomendação que eu dou. Conhecer o que vende, fato, né? Eu preciso conhecer o que eu estou ofertando ao meu cliente. Né? Se ele me faz uma pergunta um pouco mais atravessada, eu não consigo responder, se eu hesito, se eu titubeio, ele já vai começar a desconfiar da minha capacidade. E não tem nada pior que a sua capacidade ser colocada em xeque. Né? E, mais uma vez, por algo que é evitável. Né? Você poderia ter se preparado a contento. Vai para o front com o cliente, não se prepara, ele se preparou e já vem, muitas vezes, desculpe ter mal intencionado, porque tudo que ele quer é pegar um furo teu. Aí você vai e não consegue responder. Agora, quando você vai com segurança, com assertividade, não é com arrogância, é com educação, você consegue conduzir e obter êxito, né, no relacionamento. Otimizar o tempo com o cliente te dá um tempo, ele quer conquistar a tua confiança quer conquistar, verificar se você realmente tem condições de reagir a um problema que você mesmo causou. Só que ele tem um tempo limitado. Né? Então não dá para ficar discorrendo palestras, fazendo assim, exposições extremamente cheias de detalhes. Não, seja objetivo. O ponto é esse, o plano de ação para equacionamento das pendências são esses, em tanto tempo eu vou conseguir resolver. É isso que o cara quer. Entendeu? Otimiza o tempo dele. Por quê? Porque ele tem que dedicar as ações e o tempo dele para algo que é mais valoroso. Sabe por quê, gente? Porque quem é contratado, terceirizado, né, quando isso acontece é porque a empresa que está te contratando quer que você faça por ela aquilo que ela não quer mais fazer. Né? Ou seja, é delegar aquilo que não é core business, aquilo que não é competência central. Se toda hora eu, como tomador de serviço, começo a inferir na tua execução, tem alguma coisa errada. Né? Ou seja, eu estou perdendo meu tempo para fazer aquilo que eu tinha te delegado, que foi, inclusive, objeto da tua contratação. E cumprir o que prometer. Né? Não dá, mais uma vez, para discursos evasivos, né? Eu faço assim, assim, assado, na hora de realmente materializar em ações, você vê uma grande flacidez, um discurso e ação desalinhado. Né? Você vê hoje o que está acontecendo aí fora, né? Um negócio descabido, e trazendo aqui para o nosso contexto. Né? Fala-se uma coisa e faz outra totalmente diferente. Ruiu a tua credibilidade. Dicas para um atendimento excelente, mais uma vez. A primeira impressão é que fica. Não deturpe a tua imagem na largada. Seja uma pessoa coerente, uma pessoa sensata, transmita segurança, não titubeie, né? Leve ao cliente a achar em você a solução do problema, ou pelo menos alguém a quem ele possa confiar para que essa solução seja construída. Não julgue seu cliente pela aparência. Né? Tem muitas vezes você vai em loja de varejo, por exemplo, você vai no shopping, aí, por exemplo, você é gordo, aí você vai comprar qual o nome daquele negócio que a gente deita? Na cama? Colchão, isso. Aí você vai comprar isso, aí o cara fala, não, aquele ali não é para você. Como não é para mim? Hã? Aí vai da tua memória extremamente pederasta, mas eu não vou entrar no mérito, até porque está passando televisão. Mas eu vou te responder logo pós-palestra. O que eu quero dizer é o seguinte, não julgue o cliente pela aparência. Entrou de bermuda, descalço na loja, tudo bem que isso aí é o extremo. Ou chinelo havaiana, não vou dar atenção a esse. Né? Esse aí está maltrapilho. O cara, de repente, está com R$1 milhão no bolso. Você poderia sacramentar uma excelente venda, mas você, com os seus preconceitos, já isolou,
né? Aí foi dar a sua atenção para aquele que está totalmente bem vestido. Aí aquele vai comprar em 40 milhões de vezes. Desconecte para conectar. Né? Você está na tratativa com o cliente, Edson, sai do WhatsApp, isso é uma desgraça colossal. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, está conversando com o cliente, não é o momento da virtualização. Né? Não é o momento de Facebook, não, o foco ali tem que ser no cliente. Não tem coisa mais agradável? Você para na frente de alguém para demandar alguma informação, algum esclarecimento, e o camarada está nem olhando para você. Ah, fala aí. Né? Ih, rapaz, pronto. Enfim, não está te dando atenção nenhuma, está te desconsiderando totalmente. E isso é extremamente delicado para quem atua em vendas, para quem atua com relacionamento direto com o cliente. O cliente quer atenção, o cliente precisa de afeto, ele precisa de carinho e vai te demandar isso. Use a tecnologia a seu favor, né? Como eu falei, ter um banco de dados robusto, ter ferramentas tecnológicas que te apoiem no sentido de você poder fazer gestão. Acreditar em inovação, não dá para fazer sempre a mesma coisa e achar que isso vai perdurar e vai produzir êxito eterno no seu negócio. Ou seja, lê do engano, você precisa estar inovando é ridículo também, você precisa inovar sempre, né, para se tornar competitivo, né, para você criar a devida blindagem no meio empresarial. Por que blindagem? Porque todo mundo está inovando, eu não posso ir na contramão do mercado. Né? Eu não posso acelerar a obsolescência daquilo que eu oferto ao mercado. Ouvir o cliente, né? Para isso nós temos 2 ouvidos e uma boca. Né? Por quê? Precisamos escutar mais. Escutar é uma coisa, escutar é quando eu presto atenção efetivamente naquilo que você está me dizendo, para poder filtrar e verificar o que eu tenho que aplicar, o que eu tenho que melhorar. Ouvir, né? Entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Então, ouvir, né, escutar o cliente é a melhor coisa que você vai fazer, porque ele vai te dar inputs importantíssimos, né, na sua reconfiguração, no teu reposicionamento na relação com ele. Entregar o que foi prometido, importantíssimo isso, ou seja, é cumprir com a palavra. Né? Não prometeu trazer esse escopo, né, entregar esse escopo de fornecimento? Por que você quer adulterar? Por que você quer escolher caminhos alternativos para recompor a tua marca? O cliente não te pediu isso. Eu já vi muitas vezes, por exemplo, em estoque, até citei isso lá no grupo de supply um dia desses, assim, você compra um produto com uma especificação tal, aí o cara olha assim, não, eu vou mandar o genérico, porque lá vai passar. E às vezes passa, por falha gritante no processo de recepção e expedição nossa. Né? O cara não faz o confronto da ordem de compra com aquilo que foi pedido, acata, você está recebendo um produto de procedência duvidosa e não atentou para isso. E trabalhar em equipe, né? Todo esforço de uma excelência na prestação de serviço não é concebível que seja feito de maneira individualizada. Né? Todos precisam comungar dos mesmos objetivos. A equipe precisa ter prevalência em detrimento do individual. Pós-venda, eu costumo dizer que pós-venda é a pré-venda da próxima venda, concordam? Né? Não é determinante. Pré-venda não é atender uma anomalia, uma reclamação do cliente, não. É isso que vai alavancar um novo processo comercial com aquele cliente. Então, atenda e atenda bem. Atenda escutando exatamente o que o cliente está querendo dizer. Por exemplo, algumas nuances. Agradecer a preferência. Fechou a venda, é questão de cordialidade, né, de educação, de elegância, né, do profissional de vendas. Agradecer. Aí você pensa assim, como provedor, no ápice da tua arrogância. Não, ele escolheu o meu porque realmente eu sou a melhor solução do mercado. Não, tudo bem, ele passou por todo um crivo seletivo, mas ele poderia ter optado por outro. E esse aproximar com a humildade intelectual necessária de, olha, obrigado, eu sou realmente a melhor solução, você não precisa dizer isso para ele, mas eu quero te agradecer por isso. Seremos um parceiros duradouros, né? Eu quero a nossa relação cada vez mais se tornando perene. Né? Então, já é uma sinalização de agradecimento, de humildade para com o teu cliente. Reforce que foi a melhor decisão, isso é importante. Né? Agradeceu a preferência, todo aquele acervo de humildade, reforçar que foi a melhor decisão. É o momento que você fala, que você dissipar do teu cliente o que é chamado de dissonância cognitiva. Sabe o que é isso, Fernando? É aquela sensação de arrependimento pós-contratação. Né? Você contrata, aí, por exemplo, eu trato com a Mônica. Todo o processo comercial de venda, né, do contrato. Ok, aí eu fechei com a Mônica, perfeito, gostei da Mônica, a solução que ela me apresentou é fantástica. Aí vem o fulaninho dali, na hora de implementar, de mobilizar o contrato, muda a pessoa.
Pô, aí o outro é inóspito, é sisudo, faz tudo contra, é inflexível. A imagem da empresa começou a ficar, né, em evidência negativa. Então, quando você reforça que foi a melhor decisão, é no sentido de dissipa a dissonância cognitiva, dissipa a propensão ao arrependimento. É igual namorar, né? Arrumou um namorado, 2 meses, rapaz, estou arrependido. Foi feito todo um esforço de aproximação. É igual um produto isso, gente. Todo esforço de aproximação, você está lá conversando, a coisa se desenvolveu e se materializou no namoro. Mas aí você se arrependeu. Por quê? Porque o outro ele não conseguiu perdurar, né, os benefícios intangíveis do produto e serviço que ele tinha para poder te entregar, e a tua confiança começou a ruir. Esteja sempre disponível, ou seja, vendeu o contrato, se mostre presente. Né? Principalmente no início da implementação do contrato, onde vão surgir uma série de dúvidas e o cliente vai precisar da tua presença ali atuante para poder elucidar as possíveis dúvidas que certamente vão aparecer. Manter contato regular com o cliente, né, você ter um preposto, mais uma vez, atuante, né, alguém que realmente vai fazer a diferença, que vai te escutar, que vai saber quais são as tuas demandas e, sobretudo, vai trabalhar nessas demandas para poder te atender. Assumiu a culpa, errou, a culpa é da empresa. Não adianta falar, foi aquela fulaninha que trabalha comigo que não entregou no tal dia. Não, não é isso, a culpa é da empresa. Você tem que tomar consciência do seguinte, você representa uma organização empresarial. Né? Não é você, não é a pessoa, não é fulano, não é beltrano, não é ciclano. É a organização. Ou seja, ganhou, a empresa ganha. Perdeu, assuma a culpa, porque todo mundo está perdendo com isso. E não externe esse tipo de comportamento para o cliente. Né? Ele não quer saber quem errou, quem deixou de fazer, quem negligenciou. Ele quer a solução. E antecipe-se e surpreenda, ou seja, a atitude proativa de se antecipar de fato às demandas e fazer com que o cliente ele tenha assim, uma expectativa positiva sendo materializada. Está sempre disponível, fato, ou seja, disponibilidade sempre, sobretudo se for um contrato de larga envergadura e importância para o teu portfólio, para a tua carteira. Fazer uso da tecnologia. Sempre, a tecnologia está aí a seu favor, você usar todos os mecanismos disponíveis para poder se desenvolver. Cumprir prazo é fundamental. Né? Você vê hoje um descompromisso sem igual e achar que isso é normal. Né? Prometeu em 48 horas, tem que entregar em 48 horas, não dá para estender o prazo. Né? É igual a Olimpíada. Né? Negócio de Olimpíada aí que vai ter que acontecer. Já aconteceu algumas negociações, tentativas de aproximação, de postergar. Não tem postergação. Não tem. É compromisso, é seriedade, é profissionalismo. Você não foi lá bater na minha porta para fazer a Olimpíada aqui? Então o prazo é esse, cumpra os requisitos. Então é profissionalismo, é seriedade e austeridade no cumprimento das obrigações. Problemas resolvidos de primeira. Né? Quando se fala de pós-venda, isso aqui pode ser relegado a um segundo plano, porque não é uma venda que já aconteceu. Mais uma vez, é pré-venda da próxima venda. E o cliente espera de você uma atitude proativa e resoluta no sentido de equacionar a pendência que ele te apresentou de uma maneira rápida e eficaz. Mais uma vez, resposta rápida, é isso que o fornecedor espera de você. Celeridade de atendimento, prontidão de resposta. E, mais uma vez, dar atenção, estar próximo, desenvolver relacionamento. Relacionamento é a base de tudo. Sabe por quê? Conhecimento técnico a gente adquire e todo mundo fica em igualdade de condições. Agora, a parte relacional, a parte de saber vender e, sobretudo, você solidificar o teu relacionamento para que aquela venda, para que aquele relacionamento comercial perdure, isso é fundamental, isso é uma habilidade que nós precisamos conquistar para que tenhamos aí um serviço de excelência. Eu gosto de deixar aí uma mensagem final, né? Essa é básica. Excelência deve ser um hábito arraigado, lógico, né? Vou ser excelente sempre. Não, não vai. Mas eu preciso ter no meu modelo mental o seguinte, eu vou perseguir a excelência. Eu não posso ser condescendente com a mediocridade. É assim, tá bom. Todo mundo faz dessa forma. Não, se todo mundo faz, eu preciso. Aí eu vejo uma via de oportunidade que eu preciso fazer diferente. Aí é realmente uma via onde eu posso materializar ganhos e novos contratos, novas oportunidades para mim. Como eu falei, acabou a palestra, mas eu peço que vocês fiquem mais um pouquinho para perguntar, se quiserem perguntar, e no momento subsequente que não vai demorar. Muito obrigado.